Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para nossa 8ª aula aí da nossa série de controles para Bolsa de Valores, onde a gente está aprendendo a fazer esse controle para você ter tudo de Bolsa de Valores em um só lugar, acompanhando tudo isso bonitinho. Se você caiu aqui de paraquedas, lembra que tem aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antes dessa, mas você pode ter acesso a ela clicando, clicando aqui na descrição desse vídeo, vai estar lá. Clique aqui para baixar a série de controles para a Bolsa de Valores. Clica lá que você vai conseguir acessar todas as aulas e todos os arquivos. E também a gente tem aqui na descrição a planilha que eu estou usando aqui nessa aula. Lembra de deixar seu like, lembra de se inscrever no canal e clicar no sininho. E aí a gente já está pronto para começar esse vídeo. Vamos que o conteúdo está bem maneiro. O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Na aula passada a gente já tinha começado a construção dessa aba Movimentações e transportar a informação de uma aba, que é a aba Notas, para a aba Movimentações. A gente fez isso para algumas compras e a gente viu que essas três últimas movimentações aqui são movimentações reais. Então, para a gente ter essas duas movimentações de vendas, o que eu precisava ter? Eu precisava ter essas duas compras primeiro, que aí eu compro e depois eu tenho esse ativo, eu posso vender esse ativo. Então, eu coloquei essas duas fictícias aqui em cima, a gente lançou tanto essas duas quanto essa última aqui, estão todas elas aqui na aba Movimentações. E aí hoje a gente vai ver o que a gente precisa fazer para lançar essas duas aqui que são vendas, lá na aba Movimentações. Vamos ver como é que a gente faz isso. Antes da gente fazer isso daqui, eu só quero dar um pequeno ajuste aqui, um incremento que a gente vai fazer aqui na nossa aba Notas, que é o seguinte. Aqui, quando eu clico, eu já mostrei para vocês que isso daqui é uma tabela. Tanto que se eu clicar aqui, ó, design da tabela está lá. Uma coisa que eu posso fazer com uma tabela, eu posso dar um nome para ela. Então, eu vou chegar e vou dar um nome bem intuitivo. Repara só, vou clicar aqui em tabela 1, ó, cliquei na tabela, design da tabela. Tabela 1, vou colocar tabela, opa, ficou estranho, tabela, Notas, e dou um Enter, porque essa é a tabela da aba Notas. Vou vir aqui na aba Movimentações, clicar na tabela e vou escrever lá, ó, tabela Movimentações. Aí você pode colocar C cedilha e tio, mas eu prefiro não colocar aqui para facilitar depois. Mas não tem problema nenhum colocar, então pode colocar aí e dar um Enter. Beleza, agora eu já consigo me referir a essas tabelas dessa forma ali, pelo nome dela. Mas não era isso que eu queria colocar não, é o seguinte. Quando eu tenho essas informações aqui da coluna tipo, eu posso colocar exatamente o que eu quiser. Então, pare e pensa que se eu chegar e colocar aqui, ao invés de ação, eu colocar assim, ó, acão, sem tio, sem C cedilha, se eu colocar de uma forma errada. Isso daqui vai propagar para a aba Movimentações, porque eu vou colocar aqui no tipo acão, e lá na frente, quando a gente for fazer a nossa aba Resumo, a gente vai tentar ler as informações que a gente tem na aba Movimentações. Se eu tiver escrito aqui errado, eu não vou conseguir ler essa informação, então eu vou estar transportando informações erradas de um lugar para o outro. O que eu posso fazer para não permitir com que eu escreva informações erradas aqui? Eu posso criar uma validação de dados. O que essa tal de validação de dados faz? Ela só me permite colocar nessa coluna as informações que eu disser para ele que são permitidas. Então, eu vou falar para ele, ó, pode colocar ação? Pode. Pode colocar ETF? Pode. Pode colocar FI de fundo imobiliário? Pode. Pode colocar BDR? Sim, também pode. E como vocês colocaram nos comentários, a gente vai incluir BDR nessa planilha também. Então, sim, eu leio todos os comentários e eu vou vendo o que dá e o que não dá para a gente adicionar na nossa série. Mas pode ficar tranquilo que eu vou tentar adicionar o máximo de coisa para deixar bem completo. Mas tem uma coisa ou outra que vocês sugerem que fica muito complicado de adicionar e aí perde um pouco o propósito. A isso a gente deixa para um próximo momento, para uma outra série ou algum outro tipo de vídeo. Mas vamos tentar fazer o que a gente está adicionando aqui mesmo. Então, ó, BDR, tudo aquilo que eu já falei, opção também a gente vai conseguir adicionar. Então, ação, FI e ETF, que era o que a gente já tinha, agora a gente vai incluir BDR e opção, que foram duas coisas que vocês pediram também. Se você não sabe o que é nem BDR nem opção, não tem problema nenhum, só vão ser opções que vão estar aqui, mas se você utilizar essas opções aí, você pode colocar lá na sua planilha direitinho. E outro aviso que vale a pena dar também é que eu vou fazer modificações nessa planilha conforme a gente for construindo essa série. Então eu vou vendo as sugestões de vocês, vou adicionando essas movimentações, essas modificações e lá no final a gente vai ter uma planilha gabarito que é diferente da planilha gabarito da primeira aula. Então lá no final eu vou fazer o quê? Eu vou gravar uma outra aula ensinando tudo bonitinho da planilha gabarito nova, digamos assim, e eu vou colocar lá para disponibilizar na aula 0 também, que eu disponibilizei a planilha completa, essa
nova planilha toda atualizada. Mas pode ficar tranquilo, quando a gente chegar lá na frente eu explico tudo isso de novo. Então, ó, voltando aqui ao que a gente estava falando. Vou criar uma validação de dados nessa colunazinha aqui para só me permitir colocar essas informações corretas. Então, repara só o que a gente vai fazer. Primeiro, vou escrever certinho aqui, ó, ação. Show de bola. Segundo, eu vou criar uma tabelinha, ó, abrir uma nova aba, vou jogar essa aba lá para o final, ó, cliquei e arrastei. Duplo clique, opções. Vai ser a aba chamada opções, que aqui a gente vai ter todas as nossas opções de tipo. Então, ó, tipo, e aqui eu vou colocar todos os tipos que eu quero ter disponível lá na minha aba notas. E aí, só repetindo o que eu já tinha falado. Ação, ETF, FI, BDR e aqui opção. Perfeito. E aí você pode colocar em ordem alfabética, pode colocar do jeito que você prefere. Eu gosto desse jeito aqui, vou deixar desse jeito aqui. Vou selecionar tudo, isso daqui você já sabe fazer, ó. Inserir, tabela, minha tabela tem cabeçalho, ok, perfeito. Que é uma parada que a gente aprendeu na aula de hoje, ó. Clica em tabela 3, tabela, opções. Dá um Enter. E não coloquei nem cedilha nem tio, mas pode colocar também, é só costume. Show! Fiz isso daqui, e aí para que eu fiz isso? Para eu ter em um lugar escrito todas as opções que eu vou colocar na minha validação de dados. Então repara só o que a gente vai fazer agora. Vem na aba notas, seleciona todas as colunas da sua tabela sem ser o cabeçalho, pode selecionar ele também, mas não precisa. Vem aqui na guia dados, validação de dados, ó, que é essa opçãozinha daqui, que está na guiazinha, ó, ferramentas de dados. Dentro de dados, ferramenta de dados, validação de dados. Clica lá. Aqui em permitir é onde a gente fala para a ferramenta quais são as informações que eu vou permitir nessas células. E a gente vai permitir o quê? Ó, clica aqui nessa opção, uma lista de valores, que é aquela listinha que a gente acabou de escrever. Ó. Lista, fonte, aonde que está essa minha lista? É só eu clicar aqui, ó. Clica aqui, beleza. Clica na aba onde está essa sua lista, beleza. Seleciona a sua lista inteira, ó. Cliquei até o final. Dá um Enter e aqui é só a gente dar um OK. Pronto, já está tudo feito. Repara só, quando eu clico numa célula que tem essa validação de dados, eu tenho essa listinha, ó, essa setinha aqui para baixo. Se eu clicar, ele me dá uma lista com todas as opções. Agora repara, se eu tentar escrever aquela opção errada, ó, cão, não dá. Ele me dá esse erro dizendo que o valor que eu coloquei não corresponde à restrição que eu tinha definido anteriormente. Então eu tenho que repetir e colocar uma opção válida, ó, ação. Perfeito, agora ele dá direitinho. Então isso daqui é muito útil quando você está preenchendo base de dados. Porque você vai alimentar a sua planilha com informações certinhas. E aí depois, quando você criar uma aba resumo e você vai analisar essa aba de base de dados ou coisas do tipo, essas informações vão estar certas. Perfeito. Uma outra coluna que a gente pode fazer isso também, coluna de C&V. Eu aceito uma opção diferente de C&V? Não. Então eu posso fazer o seguinte, ó, validação de dados, lista, e aqui eu posso escrever direto C&V. Não preciso criar uma lista com isso, porque são só duas opções, ó. C, ponto e vírgula, V. Dou um OK, clico aqui, ó, tá lá, C&V. Então você pode ou escrever manualmente ou ter um lugar com a listinha já pronta. Quando são mais opções, eu já deixo uma listinha pronta. Quando é pouquinha, como essa daqui, eu já faço na mão mesmo. Então, beleza. Dito isso, agora sim a gente pode fazer o objetivo dessa aula, que era a gente vir aqui na aba movimentações e inserir a movimentação de venda de Sanepar. Na aula passada, eu já dei meio que um spoiler para vocês, que toda movimentação de venda, a gente vai ter 3 movimentações aqui. Uma movimentação de compra é uma movimentação na aba movimentações. Então, ó, ID 3, uma linha. ID 3, eu tenho uma linha aqui. O ID, que vai ser o 6, que é esse daqui, ó, 6. Já vou marcar o ID dele aqui. Ele vai ter o quê? Como é uma venda, ele vai ter 3 linhas ali. Então, vamos lá. Vou criar 3 linhas aqui, ó. 6, 6, 6. Corretora, A, B, C, D. Então, ó, selecionei tudo, Shift, setinha para cima, e agora eu vou arrastar para baixo com o teclado. Ctrl D, de down. Já mostrei isso para vocês também. Perfeito. Data pregão e data liquidação. Tem que ver, não lembro. 20 do 1, 22 do 1. Show de bola. Então, ó, 20 do 1, 22 do 1. E aqui, ó, arrastar para baixo. Perfeito. Sanepar vai ser o ativo. Sanepar e vou arrastar para baixo. Porque nas 3 movimentações, o ativo é o mesmo. É Sanepar. Perfeito. Tipo da primeira, ação. É onde a gente vai tirar o principal. Pare e pensa comigo. Quando a gente comprou Sanepar,
eu coloquei no tipo ação uma quantidade de 35 e ela me custou 822,04. Então isso daqui saiu do meu bolso. Perfeito, por isso está negativo. Quando eu vendo o Sanepar, ó, a ação, show de bola. Qual foi a quantidade? Quantidade 35 também. Então, ó, 35. Só que esse 35 é positivo ou negativo? Pensa comigo. Quando eu compro, a quantidade está entrando na minha carteira de ativos. Então, essa minha quantidade é positiva. Quando eu estou vendendo, essa minha quantidade sai da minha carteira de ativos. Então, é menos isso daqui, ó, menos essa quantidade de ativo. Perfeito. Qual que é o valor que eu coloco quando eu estou com uma venda? Aqui. Aí, como eu falei para você na aula passada, você tinha que ter voltado lá na aula 2 e na aula 3 da nossa série para ter isso 100% claro. Que a gente vai falar daquele valor principal, valor investido, custo médio, para a gente calcular tudo isso daqui do nosso resultado. Mas se você não voltou lá, vamos tentar explicar brevemente, mas recomendo que você volte lá também depois para você ter isso 100% claro, que a gente já explicou. Então vamos lá. Quando eu faço uma compra, o valor que eu coloco aqui é o quê? Venho em notas, é o valor líquido, que é esse daqui. É quanto saiu do meu bolso para comprar essa quantidade de ativo. E aí, como é que eu componho esse valor líquido? Valor da operação, ou seja, que é o valor do ativo propriamente dito, e taxa. Então, isso tudo foi quanto saiu do meu bolso para comprar essa quantidade do ativo. Perfeito. Agora, quando eu tenho uma venda, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Ou seja, dessas 35 unidades que eu estou vendendo, qual que é o valor principal? Qual que é o valor investido nessas 35 unidades? É isso que eu coloco aqui nessa movimentação. E aí pare e pensa comigo. Se eu só tinha investido 822,04 nessas 35 unidades de Sanepar, qual foi o valor que eu investi nas 35 unidades de Sanepar? Exatamente o que eu tenho aqui. Como eu tinha uma única movimentação de compra, isso aqui ficou bem simples. Se eu tivesse mais de uma, aí sim eu teria que ficar procurando todos os valores investidos para ver qual foi o total investido naquele ativo. Aí eu veria, sei lá, R$1.000. Qual é a quantidade total que eu tenho investido nesse ativo? 100 ativos, por exemplo. Qual é o custo médio? Divido o valor investido pela quantidade que eu tenho. Exatamente o que a gente já tinha visto. E aí, como é que eu faço essa continha? É a quantidade que eu tenho multiplicada pelo custo médio. Diego, por que nesse caso aqui, então, você não fez isso? Não dividiu o valor investido pela quantidade para a gente ter o custo médio e depois multiplicou por isso daqui? Eu poderia fazer isso, mas por que eu não fiz? Porque a quantidade que eu estou vendendo é exatamente igual à quantidade que eu comprei. Então eu sei que o valor investido vai ser exatamente isso daqui. Mas, como eu já falei para vocês, quando a gente está falando de matemática, tudo tem que bater, ou seja, tudo tem que dar certinho. Se eu falei que de uma forma funciona e da outra funciona, das duas tem que dar certo. Então repara só. Se a gente for fazer direto, seria isso daqui, ó, igual esse cara daqui, dá um Enter. Só que a gente já sabe. Compras são negativas, porque isso sai do meu bolso. Vendas são positivas, porque isso daqui entra no meu bolso. Então, ó, F2, eu só vou entrar na fórmula e colocar um menos antes, ó, menos. Tá lá, 822,04. Show de bola. A outra forma de eu fazer isso daqui seria o seguinte, igual valor investido, é quanto eu tinha investido nesse ativo, dividido pela quantidade que eu tinha desse ativo. Esse é o meu custo médio naquele ativo. Dou um Enter. Perfeito. 23,49, só que está com sinal de menos. O seu custo médio não é negativo, o seu custo médio é positivo. Isso daqui só está negativo porque aqui era um valor negativo. Então, ó, F2, vou colocar um menos aqui, que eu só quero mudar o sinal. Perfeito. O meu custo médio é 23,49. Perfeito. Vou agora multiplicar o meu custo médio, ó, vou abrir parênteses antes do menos, vou fechar parênteses antes do menos, pela quantidade que eu estou vendendo. Então, como é que eu descubro qual que é o valor principal da venda dessas 35 unidades? A gente já falou várias vezes que nada mais é do que a quantidade que eu estou vendendo vezes o custo médio dessas unidades. Perfeito. O custo médio a gente acabou de ver que é essa formulazinha daqui. Valor investido dividido pela quantidade. E vou multiplicar pelas 35 aqui. Posso clicar ou posso simplesmente escrever 35. Vai dar absolutamente na mesma. Dou um Enter lá. Repara, 822,04. O valor é exatamente igual você fazendo
pela forma mais rápida que eu tinha comentado, porque a lógica possibilitava a gente fazer daquele jeito, ou você pode fazer pela forma que eu te mostrei lá na aula 2 e na aula 3, que é a forma certinha, que ajuda muito se a gente tivesse várias movimentações. Mas perfeito. 822,04. Vou escrever aqui para a gente não ter nenhuma fórmula nessas colunas daqui. Show! Então, vamos lá. Venda, eu falei que são 3 linhas que a gente vai ter na movimentação. Quais são essas 3 linhas? Se você assistiu a aula 2 e a aula 3, você já sabe. A primeira é o quê? O valor principal saindo do ativo. Então, ó, a ação perdeu 35 unidades e eu recebi 822,04. Perfeito. Segunda linha é o resultado da operação. Ou seja, eu comprei essas 35 unidades. Show! A um preço que deu um custo médio que a gente viu que dava R$ 23,49. Não tenho certeza se foi isso, foi agora há pouco, já esqueci. Mas a gente vendeu essas 35 unidades. Qual foi o valor que a gente recebeu para vender essas 35 unidades? Só voltar lá na nota de corretagem, ó. Notas. Qual foi o valor que eu recebi para vender 35 unidades? Ó, recebi isso, mas eu paguei 24 centavos de taxa. Então, isso daqui que entrou no meu bolso, R$ 802,31. Perfeito. Então, ó, eu sei que entrou, ó, igual 802,31. Eu sei que entrou isso daqui no meu bolso. Só que, desses 802,31, 822,04 foi o principal que eu vendi daquele ativo. Qual que é a diferença entre quanto entrou no meu bolso menos quanto eu já tinha investido nesse ativo? É exatamente o meu resultado. Então, ó, quanto entrou no meu bolso menos quanto eu tinha investido nesse ativo, ou seja, menos o valor principal. Dou um enter lá. Repara, esse valor foi negativo, 19,73. E faz sentido. Se eu recebi pela venda desse ativo menos do que eu tinha investido nele, significa que eu tive um prejuízo. Então, essa diferença, a conta desse resultado aí que a gente fez, quando fica negativa, a gente chama de prejuízo. Se essa conta ficasse positiva, que a gente vai ver que vai ser o caso de IDUC, a gente chama de lucro. Mas, beleza, quando a gente chegar ali no IDUC, a gente coloca. Quantidade. Eu não preciso colocar a quantidade aqui porque eu estou falando do resultado. Mas se você quiser, pode colocar sem problemas. 35 não atrapalha, mas também não ajuda em absolutamente nada. Por isso que eu falei que a gente pode deixar sem. Qual que é o tipo? Resultado, a ação. Assim eu consigo definir qual é o tipo de resultado disso daqui. Isso daqui foi um lucro de uma ação? Foi o lucro de um ETF? Foi um lucro de um PDR? Eu consigo discernir isso daqui dessa forma. Beleza? E qual que é a terceira e última linha de uma movimentação de venda? Lá na aula 2 e na aula 3 a gente não teve essa porque a gente estava falando pelo conceito. Mas aqui a gente tem, que a gente entra realmente no operacional e no que acontece na vida real. Em toda venda, a gente tem um imposto de renda retido na fonte, que eu expliquei lá no começo para vocês, que é o dedo duro. Toda vez que você vende um ativo, o governo sabe que você vendeu esse ativo. Então a Receita já sabe ali, ele vendeu. Por quê? Ele já te cobra isso aqui, ó, 004, 004. Então ele sabe que você vendeu aquilo e também ele tem acesso à informação que é se você teve lucro ou não nessa operação. Então se você teve lucro, ele sabe que lá na frente você vai ter que pagar alguma coisa. Se não, ele fica ali na dele, porque ele sabe que você já pagou alguma coisinha. Então, falei isso tudo para quê? Para te dizer que a terceira linha de qualquer venda é o imposto de renda retido na fonte. De qualquer venda na Bolsa de Valores. Obviamente, que é o que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Ó. I.R.R.F. Ação. Imposto de renda retido na fonte. Essa siglazinha de ação. Quantidade, pode colocar ou não, não faz tanta diferença. O único que é importante ter a quantidade é o ativo em si. Se fosse BDR, aqui BDR tem que ter ativo. Se fosse FI, teria que ter FI, quantidade. Se fosse ETF, ETF, quantidade. Isso sim é importante. No resultado do imposto de renda retido na fonte, não precisa, mas pode colocar também sem problemas. Show! Qual foi o valor de imposto de renda retido na fonte que a gente teve na movimentação de Sanepar? Vem na nota de corretagem, procura imposto de renda retido na fonte, 004. Agora pare e pensa comigo, 0,04. Eu coloco esse valor positivo ou negativo? O imposto de renda retido na fonte entrou na sua conta ou saiu da sua conta? Eu não sei você, mas imposto geralmente não entra na minha conta. Ele sai. Então, ele é sempre negativo. Imposto de renda retido na fonte é negativo. Tá lá, menos 0,04. Show de bola, tá ali certinho.
Um adendozinho aqui que, de novo, é como as coisas acontecem na vida real. Na teoria, a gente sempre teria que cadastrar esse imposto de renda retido na fonte. Só que nem sempre essa linhazinha vai sair da conta da sua corretora. Então repara, tenta entender o que eu vou te explicar. Na nota de corretagem vai estar exatamente assim, ó. Vou abrir aqui a nota para você ver do que eu estou falando. Repara, abri ela aqui. Eu tenho aqui, ó, para essa operação 8 centavos de imposto de renda retido na fonte. Show de bola. Então, na minha nota de corretagem, eu tenho que ter o quê? Nessa notinha daqui, 8 centavos de imposto de renda retido na fonte. Na minha movimentações, eu tenho que colocar o quê? 8 centavos aqui também. Só que, qual que é o pulo do gato aqui? Nem sempre a corretora vai te cobrar esse imposto de renda retido na fonte. Ele sabe que existiu ali o imposto de renda retido na fonte, só que nem sempre ele cobra. E lembra que eu te falei que esse valor tem que bater exatamente o que está lá na sua corretora? Várias vezes você vai ver que o imposto de renda retido na fonte é o que está fazendo essa diferença. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir na aba movimentações e ajustar isso daí. Você coloca aqui, ó, 0. E aí você sabe que aqui você consegue consultar fácil, ó. O ID6, qual que era o imposto de renda retido na fonte dele? 004, ó. ID6 004. Só que, como ele não apareceu lá na minha corretora, eu deixei ele zerado. E aí você vê se ele aparece ou não. Por que que às vezes ele aparece e por que às vezes ele não aparece? Ele só vai aparecer quando você vender mais de 20 mil reais no mês. Se você vender abaixo de 20 mil reais no mês, lembra que ele fica isento. Qualquer imposto de renda de ação é isento. Então, se isso daqui for um imposto de renda retido na fonte de ação, você vai ter que ver. Vendi mais de 20 mil? Sim. Então, ele vai aparecer. Vendi menos de 20 mil? Não. Então, ele não vai aparecer. Eu venho aqui e zero ele. Mas lembra que é só você conferir lá na corretora, que aí você vai ter certeza dessa informação. Se fosse imposto de renda de ETF, imposto de renda retido na fonte de fundo imobiliário, você nunca vai precisar zerar, porque eles não têm essa isenção de 20 mil. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre essa parte de imposto e tudo mais lá pra frente. Mas saiba que existe esse ajuste que a gente pode fazer no imposto de renda retido na fonte. E eu tenho que agradecer vocês também de terem me lembrado isso, que foi um comentário que vocês fizeram no comentário. Infelizmente eu não lembro a pessoa que me fez esse comentário, mas agradeço aí ao comentário que vocês fizeram. Eu respondi para ela e aqui vale a pena mencionar no vídeo, porque é algo que realmente acontece. Você tem que colocar aqui, o certo é você deixar aqui, e quando você for, menos 0,04, e quando você for conferir com a corretora, você vê se o valor está certinho. Se não tiver, dá uma olhada para ver se não foi o imposto de renda retido na fonte, porque ele realmente acontece isso daí. Então, show. E aqui a gente finaliza, ó. 3 linhas, e aqui a gente tem exatamente a movimentação lá de Sanepar. E aqui, ó, se eu somar a ação com o resultado, ó, 802,31. Se eu voltar aqui, ó, 802,31. E o que não faz parte desse 802,31? O imposto de renda retido na fonte, ó. Se eu entrar aqui, repara, ele ficou ali na frente da fórmula. Então, ó, vou jogar para cá, F2. Ele entrou na frente também, então não dá para ver. Mas o que ele fez? Ele pegou valor da operação menos a taxa. E a taxa não inclui o imposto de renda retido na fonte. Então, em momento algum, a gente colocou esse imposto de renda retido na fonte, ele tem que entrar por fora. Por isso que a gente coloca ele por fora ali. Até porque imposto não reduz o seu lucro. Ele só é o imposto que você já pagou e você pode compensar ele lá na frente. Mas, de novo, a gente vai falar sobre a parte de imposto depois. Mas está aqui, ó. A ação, que é o principal, o valor principal, que é quanto você investiu nessas quantidades aqui para poder realizar essa venda. Perfeito. Resultado, pode ser lucro ou pode ser prejuízo, que é o valor líquido menos o valor investido, o valor principal, que a gente já viu na aula 2, na aula 3 e reviu agora. E depois, imposto de renda retido na fonte, que você pode ou não ajustar, dependendo do quanto você vendeu no mês. E aí é só você conferir na sua corretora. Feito isso, bora finalizar pegando o 7, que vai ser IDUC. Então, ó, IDUC, e vamos fazer esse daqui rapidão, que você já sabe, a gente já viu, vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez com o Sanepar, só que com IDUC. Então, ó, 777, ABCD, a data de liquidação e de pregão é a mesma, IDUC 3, ação, resultado da ação, vamos ver as quantidades. É menos 25, menos 25, menos 25, menos 25. Mas você poderia fazer isso aqui também, ó, menos 25 e deixar o resto em branco. Vou deixar assim para você ver que não faz diferença nenhuma. Então, perfeito. Qual foi o valor investido nessas 25 de IDUC? Mesma coisa que Sanepar. Como foi uma única compra, tá aqui, ó, 824,26, ó, 824,26. Perfeito. Resultado, tem que pegar o valor líquido, 854,99, igual
854,99 menos esse cara daqui. Show de bola. E eu não quero ter fórmula aqui. Então, ó, 30,73. Eu posso colocar na mão ou aqui, por exemplo, que tem fórmula, Ctrl C, Alt C, V, V, que já mostrei para você também. Perfeito. E para fechar, imposto de renda retido na fonte. Movimentação 7, imposto de renda retido na fonte 4 centavos. Então, ó, menos 0,04, que de novo, você pode ou não ter que ajustar isso daqui, só ver lá na sua corretora, no seu extrato, para ver se apareceu o imposto de renda retido na fonte ou não. Então, perfeito, aqui a gente já pegou todas as informações da aba notas e colocou aqui na aba movimentações. Então, ó, X, opa, X e aqui X também, tudo certinho. Repara que o trabalho que a gente teve para jogar as informações da aba nota para a aba movimentações. Imagina se isso daqui fossem 500 notas. Imagina se isso daqui fossem 1000 movimentações. Fazer isso daqui na mão dá um trabalho muito grande. Mas qual que é a ideia aqui? Te mostrar qual que é o raciocínio, como é que a gente faria isso daqui na mão, para a gente pegar o quê? Quem vai ser o salvador da pátria aqui? Você já sabe a resposta. Vai ser o VBA. A gente vai criar um códigozinho que faz exatamente o que a gente fez na mão, só que de forma muito mais rápida e sem errar, porque o VBA não erra se você fizer o código certinho. Então o VBA vai fazer isso muito mais eficiente, de forma muito mais eficiente para a gente, e aí a gente não vai ter dor de cabeça. Que vai ser justamente aquele botãozinho que está aqui, ó, importar notas. Quando a gente clica nele, ele joga tudo lá para movimentações e atualiza todas as outras abas. Mas essa parte das outras abas a gente começa a ver a partir da próxima aula. Espero que tenha gostado aqui da aula de hoje, como a gente viu para fazer a parte de venda, jogando aqui na movimentações. Mas, de novo, teve muito de conceito ali que a gente viu na aula 2 e aula 3. Se ficou qualquer tipo de dúvida, lembra de assistir essas duas aulas que tenho certeza que você vai pegar lá. Espero que você tenha gostado. Me deixa aqui nos comentários o que você está achando até agora, o que está faltando, o que você gostou bastante, o que não pode faltar, alguma observação, algum detalhe, qualquer coisa. Deixa comentário que você sabe que eu leio todos os comentários para poder ir melhorando essa série. Faz isso daí, me deixe seu comentário, ou se você não quer comentar nada do tipo, me diz simplesmente que você chegou até aqui, que é muito legal saber que você acompanhou o vídeo até o final. Faz isso, deixe seu like, se inscreve no canal, lembra que você pode acessar a série inteira, tá aqui na descrição e te vejo na próxima aula.